Shalom, igreja, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. E nesse dia abençoado, um sábado, eu gostaria de trazer um tema relevante para aplicação pessoal na sua vida. Você que é filho de Deus, tem um chamado no corpo de Cristo para militar nesta última hora, militar o bom combate da fé. Eu gostaria de compartilhar com você um tema muito relevante e oportuno para os nossos dias. O tema se encontra no Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 34. E eu vou ler alguns versículos para embasar a palavra que eu gostaria de compartilhar com você. E diz assim o texto: Repreendeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O verso 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. O verso 41. Vós fazeis as obras do vosso Pai. E disseram-lhe, pois, nós somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O verso 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Irmãos, eu gostaria de falar algo muito relevante e importante para a minha e para a tua vida em termos de aplicação pessoal no contexto em que estamos vivendo, uma época de eleições, e eu gostaria que você se posicionasse biblicamente, você que é crente, filho de Deus, se posicionasse biblicamente, a fim de que verdadeiramente brilhe a vossa luz diante dos homens e eles glorifiquem a Deus, amém? Então o texto que eu acabei de ler diz respeito a duas fontes. Quando falamos de pai, falamos de fonte. Quem é a tua fonte? Qual é a minha fonte? Todos nós temos uma fonte da onde originamos. E isso fica evidenciado pelo fruto que produzimos. Ora, qual é a medida e o padrão que é utilizado para referenciar, para evidenciar o fruto que produzimos, de que fonte pertence? As Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, ela revela se procede de Deus ou se procede do maligno. Porque o Senhor, ele nos deu instruções específicas que se chama Torá ou doutrina, e a prática dessa doutrina evidencia a fonte da qual nós pertencemos. Jesus, ele disse: o meu jugo e o meu fardo é leve e suave. Então ele está falando: o meu conjunto de doutrinas, de ensinamentos, não é pesado e não é enfadonho. O que ele está querendo dizer? Quem pratica essas coisas tem uma união com ele, está em união com ele, aliançado com ele mediante o sangue. E esse conjunto de doutrinas é o contrato, porque em um casamento tem a aliança que se faz na troca de alianças e tem o contrato que é lido ali, que no caso, hoje em dia nós fazemos muitas declarações pessoais de um para o outro, os votos, exatamente os votos, mas é um contrato. A palavra de Deus é o contrato. Para que ela seja evidenciada na nossa vida, precisamos estar em aliança através do sangue, porque não existe aliança sem sangue. E isso foi realizado quando eu e você recebemos a Jesus e bebemos e comemos do seu corpo e do seu sangue. Temos a aliança e agora também temos o contrato, que é a palavra de Deus. Ao contrário do que é apregoado já desde a antiguidade, desde os primórdios da igreja, quando os apóstolos foram partindo, nós vemos ali claramente um abandono e uma apostasia da fé genuína, do credo apostólico, para a introdução de heresias. Ao contrário do que você imagina, quando você remove algo da sua vida, se você não substituir com outro algo maligno vai tomar conta daquilo. Ou seja, se o inimigo foi removido da sua vida e você não permite que o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, habite em você, vai ser substituído com um mal ainda pior.
Porque não existe esse negócio de terceira via, meio termo, não existe isso. Ou é sim, sim, não, não, não existe. O que passa disso é procedência maligna. E eu estou utilizando aqui um termo que é utilizado em política para que você entenda um princípio bíblico. Porque por mais que usam-se de oratórias, de retóricas, tentando confundir e tentando engodar as pessoas, o princípio bíblico é imutável. É sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. E quem disse isso foi o nosso próprio Senhor Jesus. As palavras deles é a revelação máxima. A palavra de Jesus é a revelação máxima de Deus para nós, porque ele é o próprio Deus encarnado transmitindo a vontade dele a nós. Então, vai questionar isso? Vai questionar essa verdade? Eu creio que não. Dito isso, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Hoje nós estamos vivendo uma polarização na política que também está evidenciando uma polarização no mundo inteiro em termos espirituais, físicos, em todos esses contextos. Mas o que se vê na política também pode ser notado no mundo espiritual. As duas sementes espirituais estão sendo distintas, estão sendo distinguidas. Uma semente pega a palavra de Deus, toma a palavra de Deus, guarda em seu coração, como está escrito em Jeremias capítulo 29, e a partir do verso 31, você pode ler ali, ou um pouquinho antes, você vai ver ali que Deus ele prometeu que renovaria a aliança. De que forma ele renovaria a aliança? Reescrevendo a lei dele, a doutrina dele em nossos corações, porque a causa do homem ser desobediente foi porque houve uma deturpação do código-fonte, ou seja, o código que dita todas as diretrizes. Houve uma deturpação porque o pecado entrou no homem. Então ele viria, enviaria o seu Espírito para que escrevesse a lei no coração, tirando aquele coração de pedra, dando um coração de carne, um coração maleável, onde a lei do Senhor, a palavra do Senhor seria escrita. Então, aqui nós já vemos claramente que a palavra de Deus nunca fala que aboliu-se os mandamentos, aboliu a lei, aboliu a diretriz, aboliu nada disso. Isso já é completamente maligno. Tendo isso como base, você vai perceber que hoje nós temos polarizados alguém que conserva e que preserva a liberalidade e alguém que diz que é liberal, mas na verdade é ditadura, ou seja, uma pseudo-liberdade que escraviza e uma conservação que liberta, que são os conservadores e são os comunistas. Nós vemos esses dois opostos. E isso é interessante porque no mundo espiritual, o que a palavra de Deus diz? Quem tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Muito contrário do que é proferido por muitos crentes desviados que dizem, não, eu amo o meu próximo, eu faço isso por amar, isso, aquilo, eu não faço acepção. Muito bem. Agora tem que se entender o contexto dessas coisas. Porque a base, o fundamento é a doutrina que veio através de Cristo, dos apóstolos e dos profetas. E se você pegar um fundamento bíblico, você vai ver assim que quem ama não aceita tudo. Então esse negócio de inclusivo não é bíblico, porque a igreja por si mesma, o corpo de Cristo, ele exclui o quê? O pecado. A natureza do pecado não entra no céu. O pecador não entra no céu. O pecador é aquele pecador costumaz, que tem por natureza fazer aquilo que Deus abomina. Isso não vai adentrar no reino de Deus. Então o que eu gostaria que você enfatizasse, focasse, preste atenção nisso, que vai ser decisivo na sua vida. E a sua decisão tem muita relevância no mundo espiritual. Um voto seu tem muita importância no mundo espiritual e pode fazer toda a diferença. Por quê? Porque as coisas são decididas primeiro no mundo espiritual para depois ecoar nessa esfera terrena. Então não pense você que é o contrário. O que está acontecendo na terra é algo que já foi vencido no mundo espiritual. Por isso que a igreja é chamada a militar. Mas militar o bom combate, buscando trazer o coração de Deus, o reino de Deus para esse mundo. E não fazendo aquilo que acha que é o melhor para si mesmo. Nós temos que buscar o coração de Deus e manifestar o reino dele. Nós vemos claramente uma doutrina sendo promulgada, que é uma doutrina satânica oposta, que revela a sua fonte, que é o diabo, que é aquela fase o que queres, porque isso é lei, ou seja, a sua vontade é lei, mas na Bíblia a nossa vontade nunca é lei,
porque a vontade de Deus é a lei para nós. Mas se você invalida os mandamentos, relativiza os mandamentos e faz a sua vontade e estabelece isso de uma forma legal ou ilegal através de um sistema judiciário e diz que isso é lei, torcendo os valores e princípios, o que vai acontecer? Não existe mais leis absolutas, não existe mais princípios absolutos. O que existe são leis que são relativizadas. E leis relativizadas você torce para o que você quer de acordo com o desejo do seu coração. Exatamente como eu acabei de falar a respeito daqueles que são filhos do diabo, que tem como objetivo satisfazer os desejos dele. Então, meu querido, fique aqui essa palavra para você. A lei do Senhor precisa estar escrita em nosso coração. E se você recebeu o Espírito Santo, ele está trabalhando para que isso seja feito. Um abandono de todo tipo de limite que te protege, isso é característico do espírito anticristo. E o espírito com o qual eu e você estamos lutando é o espírito do anticristo. Nós somos a igreja de Deus, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o que detém a ele. Uma vez que o corpo de Cristo seja removido da face da terra, nada vai detê-lo. Então, enquanto você está aqui na terra, você tem a incumbência de resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Através de escolhas corretas. Como assim escolhas corretas? Escolhas de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que Deus já deixou de forma geral escrito nas Escrituras, mas principalmente buscando a face do Senhor, para que em revelação Ele confirme tal direcionamento para a sua vida. Agora, aquilo que já está escrito não precisa ser esclarecido. É sim, sim e não, não. E o que Deus ele odeia e o que agrada a Deus. Amar ao pecado é odiar a Deus. Amar ao mundo é odiar a Deus. Ele deixou isso bem claro. Então não tem como amarmos ao mundo e amarmos a Deus ao mesmo tempo. Ou amaremos a um ou amaremos a outro. É isso que o Senhor nos ensina. Então fique aí essa palavra com você. Reflita sobre esta situação para que no momento em que você for colocar uma posição de liderança sobre a nação, seja a posição que mais se enquadra com o que é bíblico, com o que é desígnio do Senhor, obedece aos mandamentos do Senhor, tem os princípios do reino, ou são princípios completamente antagônicos, que liberaliza o pecado, que liberaliza todo tipo de vício, que liberaliza o caos na nação, que esfolia o pobre, né? Porque o Senhor disse que quem vai entrar no reino do céu é aquele que ama o pobre, que ajuda as viúvas, os órfãos, mas nós vemos um fazendo algo e o outro fazendo outra coisa totalmente oposta. Então vamos ver aqui. Cabe a mim e a você decidir. E isso vai revelar de qual fonte nós pertencemos, quem é o nosso Pai. Se o nosso Pai é Deus, nós amamos os seus mandamentos e os praticamos. Isso revela que árvore nós somos. Se nós não somos de Deus e temos outra fonte, temos por pai ao diabo, que é pai daqueles que são filhos da desobediência. Então também vai ficar evidenciado mediante os nossos frutos. Os nossos frutos são as nossas escolhas. E as nossas escolhas revelam a que árvore nós somos e a que natureza nós pertencemos. Se somos nascidos da terra ou se somos nascidos do céu. Fica essa palavra com você nesse dia, em o nome de Jesus, e que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos retornando aqui a mais uma série de vídeos do canal Gotas de Orvalho. Eu gostaria aí que você, ou que está assistindo a esse vídeo, ajuda a gente aí a divulgar isso, né? Divulgar essa mensagem, porque nós precisamos de que o povo de Deus tenha discernimento para entender como que se milita. Se milita mediante a palavra, se milita mediante escolhas, ações concretas que vão materializar o reino de Deus neste mundo caído, gente. Então fica essa palavra em nome de Jesus, se inscreva aí no canal Gota de Orvalho e que você possa ser abençoado em nome de Jesus, amém?